Então, iniciando a nossa mais uma aula síncrona aqui, referente ao capítulo 9 e 10 do IT Essentials. A gente vai fazer o resumo com vocês. E esperem que daqui a pouco já também vamos ter os Kahoot, né? Vai ser 2 pelo menos hoje. Então já vamos falar um pouco. Vamos falar de dois mundos diferentes hoje, né? Vamos falar da virtualização e instalação do Linux e do Windows também, já um pouco. Ok? Eu vou fazer aqui aquele breve resumo que é a mesma coisa também do vídeo que a gente grava, só para vocês, se for aparecendo dúvidas ou se vocês mesmo não assistindo a aula quiserem perguntar, tá? Referente a alguma coisa, eu vou só passar aqui bem mais por cima para a gente ter a noção do que vai trabalhar hoje. Aí depois a gente já faz as perguntinhas. Estão vendo a tela aqui? Beleza. Bom, esse aqui eu acho que é o único vídeo desse capítulo 9, né? Para chegar aqui. Estão aqui. Abre essa tela do... Eu não vou voltar aqui porque senão eu vou, acho que, mudar tudo. Não, até que não. Deixa eu ver. Que tem marinheiro de primeira viagem aí, talvez. Então vou mostrar aqui. Vocês vão entrar no NetAcad. Voltar mais um pouco. E vão aparecer aqui. Tem que liberar esses itens aqui para vocês. Já vai ter a visão de aluno. Mas clicando lá em qualquer um desse iniciar capítulo, vocês vão aqui iniciar capítulo, mais uma telinha, e aqui vai abrir todos os capítulos. Fechando aqui vocês vão ter todos os capítulos. Vocês podem, mesmo estando lá no primeiro, pode olhar os capítulos posteriores, ok? Agora a gente vai falar do 9 e vai ser virtualização e computação em nuvem. O vídeo, que é bem legal que vocês assistam toda vez, né? Cliquem aqui, tá em inglês, coloquem as legendas aqui, se quiserem também aumentar a velocidade. Have you ever had something happen to your computer? Podem aumentar aqui, beleza? Bom, vai falar de virtualização em nuvem, como funciona essa aqui, a estrutura tradicional de servidor. Eu não sei, eles falaram isso um pouco mais lá na aula de redes, Marco? Não chega a falar muito, De não. servidores, né? Bom, aqui ele também não fala, não entra a fundo, mas fala que se você fosse ter um servidor de grande porte, assim, em uma empresa, você precisaria, no mínimo, assim, desses 8 servidores, um servidor de web, um servidor de e-mails, um SQL Server, que é para banco de dados, servidor de arquivos, FTP. Então, cada um desses arquivos aqui, desses servidores, iam gastar um computador diferente, né, um hardware diferente. Isso é uma estrutura mais tradicional dos servidores. Com a virtualização, você pode gastar isso, pode transformar aqueles 8 servidores em 2, por exemplo. Com o Hypervisor, por exemplo, que é um desses aplicativos, que você vai simular, vamos dizer assim, simular não, né? Ele vai criar máquinas virtuais de um servidor web, servidor e-mail, servidor SQL, servidor de arquivos numa mesma máquina física. Então, e isso é bem alocável. Muitos computadores, o Hypervisor, assim, software de Hypervisor, eles conseguem direcionar isso. Então, se o site está tendo muito acesso de banco de dados, ele aumenta o espaço, aumenta o processamento para o banco de dados e diminui para o e-mail, por exemplo. Se for o contrário, faz a mesma coisa. Isso num único hardware só. E então diminui o tempo ocioso do computador, né? Do que seria gasto de energético também, porque ficaria ligado ali sempre os 8 computadores no modelo tradicional, né? Do mesmo jeito aqui. Bom, aí ele vai falar aqui das vantagens, né? Basicamente, tem gasto de energia e diminui o tempo ocioso de computadores, que também tá tudo a ver com gasto de energia. Os verifique seu conhecimento, que é bacana que vocês coloquem ali para testarem, não vale nada, só para testar. Aqui é uma máquina virtual como a gente simula ela no nosso computador, por exemplo. O SO Host é o sistema operacional que vocês estão usando, que vocês usam no dia a dia. Aí vocês instalam
um software de virtualização. Eu usei o VirtualBox, acho que é o mais conhecido. E dentro desse software você pode dividir várias partes do seu HD em máquinas virtuais, certo? E você pode instalar, você está usando o Windows, você instala um outro Windows dentro do Windows, da máquina virtual, e um Linux, e não dá para instalar um Mac de forma que não seja Jack Sparrow ali, mas um outro Linux, sei lá. Então dá para você instalar várias máquinas virtuais em uma máquina física, nos computadores que a gente, máquina física, né, que a gente usa no dia a dia, para fazer testes. E também uma coisa importante em máquina virtual, acho que todo mundo já sabe disso, mas vale a pena ressaltar que quando a máquina virtual está ligada, ela vai gastar o hardware que o seu computador físico tem. Então se você colocou lá na máquina virtual 2 GB de RAM para ela vai gastar 2 GB de RAM. Se você tem 8 GB de RAM no total, você coloca 2 GB para a máquina virtual, o seu computador host, sua máquina virtual que está rodando o software de virtualização, que provavelmente está aberto no navegador e que está rodando tudo aquilo ali, ela só vai poder consumir 6 desses 8 GB. Então tem que tomar cuidado para não estourar a sua memória, para não ser o máximo e pode crashar o computador. Ok? Ela usa enquanto estiver ligada, não vai ter danos depois para o computador não, mas enquanto estiver ligada ela vai usar aquela quantidade, ela vai reservar aquela quantidade, não necessariamente vai usar. De HD também. Ok? Fala do hipervisores, os hypervisor, os tipos, o nativo, que ele já conecta diretamente no hardware, e o que é usado mais em servidores, né? Já vai direto, e o hospedado, que é usado mais que nem o VirtualBox que a gente usa para hospedar, ok? Aqui tem mais uma imagem, né? Aqui, ó, dá para você estar com o Windows 10, instalar o Windows 7, um Linux e um outro SO, do mesmo jeito no nativo e no hospedado. Os requisitos mínimos, isso aqui varia de cada um dos programas, requisitos do seu computador também. Aqui que a gente fez, tá? Muito importante você assistir esse vídeo da aula 9 que mostra como instalar o Linux, ok? Eu já coloquei lá, eu instalei o Linux Mint com vocês, fazendo uma propaganda do sistema operacional que eu mais uso, que eu gosto de usar, tá? Então vejam lá, serve para qualquer tipo de Linux, qualquer outro sistema operacional, é o mesmo princípio, só que eu fiz com vocês lá o Linux Mint para mostrar como faz, beleza? Então essa aula é bem prática, tá? Essa é uma dos melhores laboratórios, o Kali, Raimundo usa o Kali também. Então tem vários outros sistemas Linux. Linux tem muitas distribuições, você pode escolher a sua preferida e usar ela, ok? E legal, antes se você quiser instalar no seu HD mesmo, você pode instalar na máquina virtual e testar ela para ver se você gosta ou não. Mais algumas explicações de computação em nuvem. Área de trabalho virtual geralmente é usado em universidades e até empresas, que você vai lá, abre o seu computador e mexe no computador, assim que desliga ele cancela tudo. Ou isso é o não persistente, né? O persistente você vai lá e ele, depois que você mexe alguma coisa, ele continua do mesmo estado que é você. Você coloca a sua senha, o seu usuário, ele vai salvar todas as suas configurações, ok? E tem a do próprio Windows, tá? Mas aí mexe com o Azure e essas coisas do Windows 10. Os serviços de nuvem, SaaS, o SaaS, eu não sei como chama isso, eu vou chamar de SaaS, PaaS e IaaS. Mas esse aqui é o destinatário para o usuário final, é o e-mail, o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive da Microsoft, ok? O PaaS aqui é mais para desenvolvedor, dá um sistema operacional ali para você. O Azure é um tipo de PaaS. E o IaaS aqui é para mais empresas de grande porte, grandes servidores. Aqui ele dá a descrição certinho. Lá na aula também eu falo um pouco mais. Aqui é um que você já sabe, fazer
Esse aqui é meio zoado, eu não sei por que, que a Cisco colocou isso, porque ela pergunta antes de você saber. Eu não sei se é a melhor maneira Tem de. na próxima também. É. Enfim, vocês colocam aqui, antes de vocês saberem o conteúdo, vocês chutam aqui. A Cisco acha que isso é interessante. Não vou discutir, mais um verifique sua compreensão. Algumas instruções aqui sobre também as instruções do SAS, PAS e IaaS, verificações, e basicamente esse é o conteúdo. O mais importante dessa aula é ver a parte de como instalar o sistema operacional, ok? Então assista um vídeo lá, coloque na velocidade 2, tá? Eu falo bem mais devagar assim para quem tem mais dificuldade de entender, mas quem já instalou, pelo menos sabe um pouco mais, coloca na velocidade 2 e instalem lá o sistema operacional que vocês quiserem. Eu mostrei o Linux Mint para vocês, mas podem instalar qualquer tipo de sistema, beleza? Você já quer fazer o Kahoot ou você vai falar do Windows? Eu acho. Deixamos os dois Kahoot, não? Beleza, então assume aí. Deixa eu o apresentador aqui. Aí. Beleza. Então, a aula do Windows 10, como o Felipe falou, são dois mundos, o Linux e o Windows. E esse vídeo do Windows, eu ainda não postei ele porque eu tive um probleminha ali com o Dropbox, o VirtualBox. E então, mas eu vou dar uma introdução aqui. O Kahoot, ele é bem facinho. Então ele começa falando um pouquinho sobre o que seria um sistema operacional, como funciona, quais são os recursos para ele, alguns termos como multiusuário, para alugar 2 usuários ou mais, multitarefa, que o computador ele pode abrir várias aplicações diferentes, multiprocessamento, várias CPU, e multithreading, que é o programa ele pode ser dividido em partes menores e carregadas separadamente cada parte. Aqui ele fala um pouquinho sobre mais funções básicas de um sistema operacional, como acesso ao hardware, interface, a interface ali do Windows que chega a ser bem superior a alguns Linux, e que é o principal atrativo do Windows, né, que é o sistema mais usado. Não sei se chega a ser o mais usado no mundo, mas deve ser um dos mais. Ele fala aqui um pouco sobre gerenciamento de arquivos, interface do usuário, a GUI e a CLI, que a CLI é a Command Line, que é lá onde você abre o CMD, o prompt de comando, a interface gráfica, que é o que eu acabei de falar ali, do Windows, gerenciamento de aplicativos, as bibliotecas, né, o OpenGL, o DirectX, o Windows API e o Java API. Daí agora ele vai dar início ao Windows mesmo. Então, ele não fala do Windows XP e do Vista, pois quando foi feito esse curso, o XP e o Vista já tinham parado de receber atualizações, né? Mas o 7 ainda estava recebendo atualizações, e em 2020 o 7 parou de receber também. Acho que foi em 2020, né? Não sei. Mas tá pra parar Essa... também. Microsoft quer todo mundo no 10. Mas o 7 já não recebe mais atualização também. E daí aqui ele vai falar um pouquinho sobre o Windows 7, o 8, que mudou drasticamente para o 7, muita gente odiou. Eu odiei, por exemplo. Aqui é o Windows 8.1, que é um 8 melhorado, e o 10, que é o que eu estou usando hoje. Ele tem a verifique sua compreensão. Aqui ele fala alguns requisitos de hardware,
compatibilidade, coisinha bem básica aqui. E daí aqui ele vai falar um pouquinho sobre os requisitos mínimos do Windows. Se for reparar bem aqui nessa tabela, são iguais para tanto para o Windows 10, 8.1 e para o 7, mas porque aqui ele não dá exatamente o requisito ali exato. Se você entrar no site da Microsoft, provavelmente aparece exatamente as coisas. Que ele muda só o visor aqui. Aí ele vai falar sobre a arquitetura, que seria o processador de 32 e 64 bits. O 32 ele suporta até 4 GB de RAM no máximo. Então, e o 64 aqui comporta 4 GB de RAM. Aí ele tem aquele que o Felipe falou das versões agora do Windows, que Cisco quer que tu erre primeiro, não entendi também. E aqui tem mais umas perguntinhas das versões dos Windows e tal. Ah, Wesley entrou aí. Aí a compatibilidade do sistema operacional, que é basicamente o que é visto lá, a compatibilidade, os recursos de hardware que são necessários com o sistema. E aqui tem até uma perguntinha no Kahoot sobre atualizações do Windows 10, que se você tem um sistema do Windows 7 para frente, você pode atualizar diretamente ele, muitas vezes mantendo os arquivos, indo só pelo aplicativo lá do Windows. Se abrir o site do Windows 10, aparece, a primeira coisa que aparece é para dar o upgrade. Que ele fala um pouquinho sobre a migração de dados e alguns aplicativos para essa migração, para não perder os dados, né? Então, teste sua compreensão. E os tipos de armazenamento. Ele fala aqui principalmente sobre a instalação em pendrive, HD e SSD, mas tem que lembrar que ainda tem o DVD e o CD que ainda funcionam. O DVD e o CD, tu sabe se comporta o Windows 10? Sim, dá pra instalar. CD não. O CD, pelo espaço do limitante físico do CD, não, mas o DVD dá sim. Acho que nem é mais usado hoje em dia, né? Muito mais fácil ter um pendrive do que um Sim. DVD. É muito difícil usar, mas ainda dá. Então, ele fala aqui também sobre os tipos de particionamento de disco, que é o MBR e o GPT. O MBR, ele acho que não é mais usado hoje em dia, ele é baseado no firmware da BIOS, e o GPT é do UEFI. Então ele vai falar um pouquinho sobre as partições primárias, que vai ser onde vai estar o sistema operacional, que vai ter o MBR e o GPT. Ele vai falar um pouquinho sobre as unidades e partições estendidas, onde o MBR só suporta 4 partições, e já o GPT suporta acho que 120 e poucos. Ele vai falar um pouquinho sobre os discos e a formatação. Ele fala aqui agora sobre os sistemas de arquivo FAT32, NTFS, exFAT, esse CDFS que é do CD, que eu ouvi falar, driver óptico, né? E o NFS que é de rede, ali, o sistema de rede. E daí ele fala também um pouquinho sobre a diferença entre a formatação rápida e a formatação completa.
Que a formatação rápida ela não vai verificar se tem algum erro no disco. Ela só vai passar apagando todos os arquivos e deixar para lá o disco. Já completa vai dar uma verificada, ver se tem algum erro no disco. Daí um videozinho. Aí aqui eu ainda vou postar esse vídeo, lembrando. Eu vou fazer a instalação do Windows desde o início, aí criar uma formatação, criar FAT32, o NTFS. Eu vou instalar o Windows 10, aí é o laboratório de instalação. E no finalzinho aqui ele vai falar um pouquinho sobre a criação de contas, que o Windows, diferente do Linux principalmente, ele, quando você cria uma conta com uma senha, você loga só uma vez e daí provavelmente nunca mais vai pedir, claro, se essa conta for o administrador. Mas ela pode ser um usuário padrão ou alguma coisa assim. Antigamente existia também o usuário convidado, hoje em dia não existe mais. E a finalização da instalação seria verificar se os dispositivos estão todos conectados corretamente, verificar se os drivers estão instalados. O Windows Update, ele instala os drivers já, ele atualiza também, mas é sempre bom dar uma verificada. E é isso aí. Ele ainda fala sobre clonagem de disco, que é bastante usada quando for trocar o sistema e trocar o PC também. Ele tem o Windows até tem ainda o sysprep, que é para isso. Fala alguns outros métodos de instalação que eu já tinha falado, do pendrive, DVD, o CD. E aqui ele também fala da instalação remota pela rede, que vai usar o NFS. Que daí ele usa a NIC, e a NIC tem que estar habilitada para o PXE aqui. E a NIC você habilita lá na BIOS. A instalação de rede autônoma. Essas instalações autônomas geralmente são usadas em grandes empresas, onde o técnico não vai ter paciência para ir lá em cento e poucos PC, instalar o Windows, ou até mesmo atualizar o Windows, daí ele faz tudo automaticamente. Geralmente é usado um arquivo .bat que daí na instalação ele já vai fazer tudo padrãozinho, as instalações. E a partição de recuperação, que lá na BIOS ela é localizada, aí tem um comando específico para acessar essa partição. Os métodos de atualização, que são aqueles que eu falei, atualizar vários PCs ao mesmo tempo, por aí. Verifique seu entendimento. Aí as sequências de inicialização também vai ser mostrado lá no vídeo, que seria quando você for dar o boot no sistema, você colocar, quando você for instalar, se tu estiver instalando para uma mídia removível, você coloca ela para instalar antes do HD. Então ela vai abrir primeiramente a mídia de instalação. E os modos de inicialização, que seria o modo seguro com rede, o modo seguro pelo prompt de comando, então só vai abrir o CMD lá quando você inicializar o Windows. E aqui é o do Windows 8 e do 10. É um pouquinho diferente o do Windows 8 e do 10. O do Windows 7 ainda dá para abrir lá pelo F8 geralmente. Só que o do Windows do 10 geralmente não dá tempo de abrir aquela tela. Então, vocês têm que ir lá no menu iniciar, segurar o Shift e reiniciar segurando o Shift. E é isso aí. Alguma dúvida, pessoal?
esqueci de perguntar também se tiver alguma dúvida no referente à instalação do Linux também, virtualização, nuvem. Já vamos partir para as perguntas. As perguntas do Kahoot, né? Mas É. se quiserem perguntar alguma coisa, capítulos anteriores, se alguém achou mais alguma falha nos capítulos, algum erro de tradução, quiser compartilhar aí também. Tudo Então, certo? quer puxar aí primeiro? Vamos lá, peraí, deixa eu já. Bom, então quem já mexe com o carro aí. Peraí, deixa eu finalizar. Se possível, pegar o celular, beleza? E olhando aqui no computador, porque que vai aparecer a tela das perguntas, ok? O carro só vai aparecer as opções de clicar lá na. Acho que quem for daltônico vai ter que ver só pelo quadrado ali. Mas. Deixa eu compartilhar aqui. Tem alguém que é daltônico aí? Verdade, cara, eu tinha que pensar nisso aí. Sei, Terceiro. É assim, E coloquem aí esse PIN. O site é kahoot.it. Eu acho que não vai ter velais. Quem não acessou ainda, pessoal, tô vendo que tem acho que algumas pessoas que estão aqui chegando primeira vez. Ah, ou também nunca viu o Kahoot. Aqui a gente vai aparecer as perguntas aí na tela do webconf para vocês e vocês respondem. Se quiser no navegador, podem separar as telas, acho que também fica bom, quem não quiser usar o celular. Mas é bom também usar o celular para ficar mais rápido ver as perguntas, porque não vai estar escritas as perguntas onde você vai responder. E o Marco caiu. Estão 7 pessoas esperando. Mais duas. Se o Marco quiser participar também. pera aí, então que eu vou abrir aqui. Quem falta aí? Acessando o kahoot.it ali, vai pedir o PIN e um nome. Eu coloco o nome de vocês aí. E vamos ver. Ribamar é o Tarcísio. Hum. Wesley tá aí. Miriam. Fernanda. Agora é Linux, né? Hoje sim eu faço a vergonha. Não, é virtualização em nuvem. Não, acho que nem fiz Não. pergunta em Linux. Tem um capítulo mais pra frente de Linux, né? Sim, vai depois do de Windows. Dá um F5 aí. Esperamos sem problema. Quando já tem. Já é isso, né? 8? É isso. É. Tudo certo? Nossa, Alguém tá travando aí? Podemos ir? Eu vou ler então as perguntas para vocês. E vou
Não sei se isso atrapalha ou não, mas vou ler pelo menos as perguntas e as respostas. Vai ter umas que são mais maiores do que as outras e saiu alguém. E... Peraí. Já avisando, vai ser pouco, tá? Acho que é umas 7 perguntas só. Eu vou. Tem muitas perguntas de verdadeiro ou falso, na verdade, porque esse capítulo é muito pequeno mesmo. É mais a prática de instalar o Linux, tá? Então, as perguntinhas bem bobinhas também. Falta um. Falta a Miriam? Ele tinha entrado? Se tiverem alguma pergunta, não referente às. Por enquanto não. É, tudo bem? É a Miriam que tá faltando? Mas eu acho que ela não tá online, não. Ela tá sem ouvir, eu acho. Bom, mais algum tempinho só pra ver se ela. Ela acho que ela nem tá ouvindo, na real. Bom, dá pra participar do outro. Vamos lá? Todo mundo pronto? E. Bora. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Hypervisor hospedado é geralmente usado em virtualização de servidor. Hypervisor hospedado. Virtualização de servidor? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tô. Não, na verdade é falso. Não. Ixi. Todo mundo errou, meu Deus. Vamos lá. O hospedado é aquele que a gente instala no sistema operacional, ok? Então, o VirtualBox, por exemplo, é um tipo de hypervisor hospedado, beleza? Eu inverti ali. Verdadeiro ou falso? Uma área de trabalho virtual VDI persistente apaga todos os dados assim que o computador é desligado? VDI persistente apaga os dados assim que o computador é desligado? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Persistente, ele vai manter os dados. Não persistente, vai apagar. Eu falei, as perguntas são bobinhas. Mas quem clicou mais rápido foi. O que faz o hypervisor? Gerencia VMs nos servidores? Gerencia processo de memórias nos servidores? Gerencia CPU nos servidores? Gerencia os sistemas operacionais nos servidores? Hypervisor. Hipervisor, que ele traduziu, né? Gerencia as VM nos servidores. Ok? CPU não, né? O sistema operacional em servidores é a BIOS que gerencia isso, né? Gerencia processo de memória nos sistemas, não, né? Não, isso aí é o próprio sistema operacional que gerencia a memória, ok?
Eu acho que vocês confundiram um pouco com a outra que todo mundo errou, né? O hypervisor ele vai gerenciar os sistemas operacionais. Vai ter outra pergunta aqui que se eu falar eu vou entregar, mas ele gerencia o sistema operacional no servidor e também pode gerenciar no computador pessoal. Quais desses não são softwares de virtualização? VMware, Hyper-V, Dropbox, VirtualPC. Não são softwares de virtualização. Dropbox, VMware. Eu coloquei o VMware só para tentar mesmo. Achei que ia muita gente lá. Sim, o VMware, não sei se vocês já usaram, mas acho que é o maior concorrente do VirtualBox. O Hyper-V eu nunca usei ele, mas está lá na Cisco e também quando eu fui pesquisar, várias pessoas recomendaram ele, vários sites assim. VirtualPC também é um deles e o Dropbox não é, né? É o que não é, porque Dropbox é um serviço de armazenamento em nuvem, que nem o Google Drive. Ó, Ó. Hypervisor nativo roda diretamente no hardware do host. Olha aí. É a mesma pergunta, só que para outro tipo de hypervisor. É verdadeiro. Hypervisor nativo roda diretamente no hardware do host, ou seja, esse é usado mais nos PCs pessoais, certo? Então, o VirtualBox ele vai rodar no sistema operacional que você está usando, o Windows. Eu usei o Linux aqui para instalar um outro Linux. Vocês podem usar o Linux para instalar, o Windows para instalar um outro Windows e até um outro Linux, tanto faz, beleza? Então, o nativo e o hospedado. Servidores tradicionais podem ficar ociosos por longos períodos à espera para entregar seu serviço específico. É uma afirmação, é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Como eu falei lá nos primeiros slides, o servidor tradicional ele vai ser dividido. Lá ele mostrou um exemplo com 8 servidores físicos que se não estiver usando, por exemplo, o e-mail, o servidor de e-mail, ele vai ficar lá ocioso esperando usar o e-mail, enquanto por exemplo, o servidor de SQL, de banco de dados, podia estar sendo muito usado, mas não pode aumentar o hardware por causa disso. Por isso, usado o hypervisor para estabelecer o processamento para cada um. Naquelas figuras lá eu mostrei. Quiz vale o dobro de pontos. Que serviço de nuvem fornece acesso a sistemas operacionais, biblioteca de desenvolvimento e linguagem de programação? NAS, SAS, IaaS, PaaS. Vale o dobro de pontos por causa disso. O serviço de nuvem mais usado por programadores e desenvolvedores é o PaaS. Aqui lá naquela hierarquia lá, o SaaS é usado para usuário final, o IaaS para grandes empresas e o PaaS para desenvolvedores, e o NAS não existe, ok? Só precisava de mais um aqui, eu coloquei NAS. E vamos ver quem ficou no pódio. Wesley, olha aí. Voltou já em terceiro. Ou não, quem é ou não? Fernando. Boa, Fernando. Hoje sim. Hoje sim. Mostrou ali também quem ficou em quarto e quinto. Parabéns, pessoal. Isso aí. Como eu falei, isso aqui é só uma brincadeira pra gente incentivar vocês a estudarem mais e interagir aqui
com todo mundo, beleza? Agora, Se tivesse ficado com hoje eu ganho, não ganhava. pode assumir aí, Marco. Coloca o teu. E vamos ter agora do Windows. Bom, pessoal, bom, achei que eu acho que esse é um dos conteúdos mais obscuros aí, principalmente de Linux, que o pessoal mais vai ter dificuldade, mas foi até bem. Aí. Aqui eu tentei colocar umas perguntinhas mais fácil, porque não tinha o vídeo lá. Mas eu acredito que eu falei tudo que ia cair ali na introduçãozinha. Participar aí, Felipe. Eu tô tentando entrar aqui, não encontramos o servidor. Ué? Tô me ouvindo? Tô Hã? ok? Sim, Ô louco. Ele não tá não acessando o tá carro. conseguindo. Não pode. Qualquer coisa eu tento começar um outro. Ninguém mais tá com dificuldade, pessoal? Não, tá carregando, mas. Nossa. Deixa eu ver se uma dica aí, quem quiser limpar os dados de internet no navegador. Eu acho que todo navegador funciona assim, pelo menos o Firefox e o Google Chrome. Ctrl F5 já dá uma. É melhor do que só o F5, ele vai recarregar e limpar alguns arquivos de cache. Mas mesmo assim não tá dando certo. Faltando dois. Caramba, não tô conseguindo acessar. Ah, não, foi. Peraí que então eu abro um outro Não, de não, novo. acho que abriu aqui, não sei se vai demorar. Porque esse daqui eu abri já faz algum tempo que eu coloquei o play nele. Foi tu que entrou? Miriam tá aí? Samir, não sei se ela voltou, foi tirar um cochilo. No celular? E para dar você fala no navegador? O navegador que eu conheço é isso do. Não sei, no celular. Eu acho que ele já devia fazer isso automaticamente, os navegadores. Eu Mas acho que quando tu, não sei. tu fecha o aplicativo e abre de novo, ele É, faz isso. fechar as abas também, todas. Aí o cachê do celular tá lá na configuração. Porque a diferença do celular pro navegador desktop, geralmente, né, o desktop vai estar no HD ali. Isso já vai ter uma. Ele vai ter que carregar as coisas mais
Tudo bem, ele vai ficar rodando mais na memória, óbvio. Mas o cache dele vai ficar muito no HD. E isso prejudica o carregamento das coisas. No celular a memória é toda flash, né? Como a gente já viu, então é bem mais rápido ele acelerar isso. E o desempenho do celular, ele tem que forçar a ser mais rápido as coisas. O Android, o iOS faz isso. Mas não conheço algo que tire isso. Fica mais rápido no celular. Então, posso começar? Foi lá. São 10 perguntinhas. Verdadeiro ou falso? O Windows XP não pode ser atualizado para o Windows 10? Verdadeiro ou falso? Que é aquela telazinha que eu tinha falado quando abre o site da Microsoft. O Windows XP não pode ser atualizado por esse método ali. Claro, se formatar ele, instalar o Windows de novo, ele vai poder ser atualizado. Mas por esse método direto ali da Microsoft, ele não pode, só do 7 para frente. Em qual versão do Windows foi implementada a Cortana? No Windows 10, no 8, 8.1 ou 7? Cortana, que todo mundo adora e todo mundo usa, né? Bem útil. Foi No 10. Nossa. No 10. Acho que depois ela migrou pro 8, mas ela foi no 10. Porque eu lembro que existia no 8 aquela carroça. Qual não é um exemplo de API, a interface de programação de aplicações? OpenGL, o DirectX, JavaScript ou Windows API? Qual deles não é? Essa perguntinha, isso aí. O JavaScript, ele tem as bibliotecas, mas não é nativa dele. Ele tem o Java API também. Quanto de RAM comporta uma arquitetura de 32 bits? 8 GB, 16 GB, 32 ou 4 GB de RAM? O máximo que suporta a arquitetura de 32 bits. Acho que errei. Errou. Errou essa? Fui leviano. 4 GB. Quais destes não é uma função básica de um sistema operacional? Controlar o acesso ao hardware, fornecer recursos de segurança, fornecer uma interface ao usuário ou gerenciar aplicações? Qual deles não é uma função básica? Isso é meio pegadinho, mais ou menos. Isso aí. Um sistema operacional ele pode fornecer recursos de segurança, mas não é uma função básica de todo sistema operacional. Windows 10 Home é indicado aos usuários padrões? Verdadeiro ou falso? Isso aí, Windows 10 Home, usuários padrões, enterprise empresas e assim por diante. Windows 10 pode ser instalado com apenas 2 GB de espaço livre? Verdadeiro ou falso? Falso. A própria ISO já peça
muito mais. 3.6 eu acho a ISO. O MBR é comumente usado em computadores com firmware baseados em BIOS, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o outro é com UFA. Hoje em dia quase não é mais utilizado. Qual versão do Windows 10 é mais indicada para ambientes escolares? Essa tá dada. Do queijo. Eu fui Ele cego no tem. Education, mas nem sabia que existia. Sério? Ele tem algumas limitações comparadas a outras versões, né? Principalmente limitações de acesso. E a última, quais desses sistemas de arquivos é compatível com até 2 terabytes? NTFS, NFS, FAT32 ou CDFS? FAT32. Ele é um dos únicos que cita ali algum tamanho máximo que suporta. O NTFS, que é utilizado hoje em dia, e o NFS é o de rede. Coimbra, Fernanda, Pô, cara, grande Felipe. pô, virei no final, não. Não Foi foi minha intenção. disputadinha essa. Tá cortando. Achei que o pessoal ia acertar bastante essa. Foi bem pegadinha. Não, mas aquela do limite de 16 bits lá. Depois que eu fui entender, na verdade, a pergunta. A Fernanda ficou no pódio nas duas, né? É. A culpa é do ping. Certo, pessoal? Fizemos isso, então, para quem primeira vez aí, a gente geralmente nessas aulas vai mostrar, fazer um resumo do que foi a aula do capítulo dessa semana. Essas últimas semanas aqui, acho que falta só 3, né, para terminar. Falta, se não, vai faltar 3. A É, última seria a aula que a gente só vai falar sobre a prova final. Ah, a gente fala aqui, brinca no Kahoot, desafia vocês e pede dúvidas. Geralmente não tem dúvidas, não sei porquê. Vocês sabem muito, né? Então a gente nem precisa de ter dúvida. Mas ah, estamos aqui prontos. Qualquer coisa do que a gente tiver também, mandem e-mail lá, interajam pelo próprio sistema da NetAcad, dá pra ir. Se tiver mais alguma pergunta relacionada a qualquer um dos capítulos anteriores, sobre o certificado também, quem já tiver terminando ou começando também, ainda dá tempo, tá? Só não deixem para a última semana, tá? Porque vai ficar muito embolado e é bastante questionário, muita perguntinha. Mas ainda dá tempo sim, tá? Sei que tem gente terminando ali, né, as ADNPs, então agora que vai começar a ficar livre e essa fase tá mais difícil pra sair. Então, as minhas também, terminam na quarta-feira, DNP, aí sim estou livre. E é isso aí. mas ainda dá pra recuperar aí, Júlio. Dá. Dá uma boa pegada. Se for um por dia, cara, um exame por dia, ainda sobra tempo. E não é tão difícil assim. Você vai gastar uma meia hora, mais ou menos, no exame. Assistindo a aula, ela vai lá uma hora por dia. Assistindo ela, se colocar na velocidade 2 ali,
Bom, eu sei lá, eu costumo assistir videoaula na velocidade 2, não sei vocês, mas depende do professor também. Acho que a ideia também é do professor falar um pouco mais devagar e quem quiser colocar a velocidade ali mais rápido. Eu também geralmente ouço velocidade 2. Tipo Grings, né? O vídeo Nossa, do Grings tem que assistir em velocidade 8. grande Kriegs. Me salvou de algumas já. Não, depende. Eu curto porque nossa, tem professores aí, principalmente de umas matérias. Nossa, eu tive um professor, muita gente boa, professor, é bom, mas ele fala uma velocidade assim, você coloca na velocidade 2 e ainda tá lento. Você fica com agonia de ver ele falando lento na velocidade 2. Mas, mas é bom. Depende também quem, conforme cada um vê. Por exemplo, o professor espanhol, peruano ali, se Aí colocar na. não dá Passou não. de um, pra mim já. Aí também não. Na faculdade Além podiam de. até falar um pouquinho mais devagar. Então, alguma pergunta aí, pessoal? Bom. Chegando no final do ano, as férias, né? Já dá pra. Não sei se vocês só tem esse curso, né? Tem pessoal aí, acho que a Fernanda tá com Arduino também. Então, se tiver outra coisa para fazer, é claro, a gente não vai pressionar assim para faça o nosso curso aí. É importante, tá? Vocês, eu acho que pelo menos quem quiser alguma coisa na área de TI, esse ET Essentials não vou dizer que é um baita diferencial no emprego, mas é a porta de entrada para vocês entrarem num CNA, num CCNA, por exemplo. Aí sim, isso é um diferencial muito bom em empresas. Depende da área que você quiser atuar também. E a É, Cisco tem muitos outros cursos além de focado em redes, né? Abrangente para todo mundo. Como a gente já disse isso muitas vezes. Cortou aí, Marco? É. Talvez seja o PC então, cara. Porque você trocou o fone. Sim, a gente também tem professor peruano. Muitos são bons, assim. Eles falam rápido, você tem que entender um pouco, parar um pouco, mas pelo menos a DNP eu nunca peguei com peruano. Então até dá pra entender na sala de aula melhor. foi mal aí, pessoal. Valeu, Caiu. bom final de Foi. semana. Valeu, Julia. Resolvi Deixa eu já terminar aqui. novar o fone aqui. Não deu muito certo.